Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido como Kaiba para alguns. Hoje todos nós fomos pegos de surpresa por um ajustamento de lista. Agora eu consegui acessar aqui o site da Konami direitinho, porque chegou a dar sobrecarga, deve ter caído, depois ele voltou. Agora, como vocês podem ver, a gente está virando pro dia 4 agora, quando eu estou fazendo esse vídeo. Acredito que ele não vai ser muito extenso. E eu vou tentar abordar alguns pontos aqui, o que isso significa, quais são as mudanças, por que os fatores que levaram isso a acontecer, e pra gente tentar entender aí um pouco o que está acontecendo, o que é que vai acontecer e o que é isso. Bem, tem vários pontos que a gente pode abordar, vou ser um pouco mais direto. Esse ajuste, a gente tem que frisar algumas coisas. Ele vai valer para alguns eventos, tá? Eles não são todos os eventos da Konami. Aqui no site eu vou deixar o link ali, caso alguém não tenha visto ainda o link. São os qualifiers regionais, o DS e alguns de convites. Leia-se aqui os WCQs. O que isso significa? Que alguns torneios ainda poderão ser utilizados a lista antiga, no caso, porque a lista em si ela ainda não mudou, e isso mostra uma certa tendência. Primeira tendência, acredito que seja o mais importante frisar, o jogo vai ficar um pouco mais lento. A gente estava subindo numa velocidade, até quem acompanha já meus outros vídeos já deve ter visto eu falando que eu dividia, no caso, o último que a gente teve, que foi bem curto, do lançamento da Bosch até hoje precisamente, eu dividia ele como o Pepe acima e um segundo escalão. Essa mudança ficou muito evidente nesses últimos torneios que a gente teve analisando, apesar do lançamento do Monarca, e aqui no Brasil a gente realmente tem um bom desempenho do Monarca. Em vários outros lugares do mundo o Pepe se sobressaiu em relação a todos os outros decks, como era evidente que ia acontecer. Aí a Konami fez uma coisa que a gente não via já faz um bom tempo. Aqui ela tá chamando de ajuste. Nós conhecíamos isso, os players mais antigos vão se lembrar, de listas de emergência. Antigamente tinha uma coisa que era muito temida, que era a lista de emergência. Aconteceu algumas vezes, aconteceu, se não me engano, no lançamento do Gors, lançamento de Makiura também, aconteceram listas de emergência. Quais foram os fatores que levaram isso a acontecer? Bem, acredito primeiramente que a Konami ela percebeu que esse formato iria ser um formato muito ruim pro card game, e ela tentou consertar um erro cometendo outro. Eu acho que essa lista de ajuste ela é um erro drástico, um erro crasso. Só que ela é um erro que é feito para consertar um outro erro, que foi essas cartas terem sido bugadas, porque não tem outra explicação para os efeitos delas, a não ser algumas concessões aqui que eu acredito. O Telomais, eu acredito que não seja uma carta tão bugada assim, é uma carta sim com status de banida, sem dúvida nenhuma. A gente tem coisas banidas que não tem explicação para dar banida, e o Telomais andando aí a 3 é uma coisa bem estranha. Isso foi um erro, mas foi consertado com outro erro, então eu não sei muito bem como a gente pode classificar isso. Os fatores que isso implica, que essa lista de ajuste implica, é um novo meta. Agora a gente não tem mais aquele segundo escalão, a gente tem só um escalão, a gente tem um escalão de tires mesmo. Vejo já saindo muito forte o Cosmo no início do formato, tanto que se vocês pegarem agora, nesse momento, e abrirem o Yu-Gi-Oh! Prices, vocês vão ver que já deve estar em 60 a 70 dólares a valorização do Dark Destroyer. Aqui eu vejo o Magician também muito forte, apesar do Magician ter tomado lista meio que por tabela, né? O Monkey Board, aquele macaquinho teclado, então foi limitado. O Joker foi limitado também, e o Draco Slayer. São cartas bem específicas, boas cartas. Até eu vou postar aqui ainda um profile do deck Magician, que eu vou deixar aqui depois o link aqui no vídeo também, se vocês quiserem dar uma conferida. Vale muito a pena, porque apesar de não ter esse advento aqui dessa lista de ajuste lá, as coisas que eu falo são bem relevantes, no sentido de a gente fala
do deck fazendo algumas concessões para o PEP. Se vocês excluírem a parte que eu falo do PEP nesse profile, vai continuar tudo a mesma coisa. E obviamente a gente vai pegar e vai ter um pequeno ajuste aqui. E até bem curioso que no vídeo eu realmente falo que eu senti falta do Monkey Board no Magician que eu analisei. E ele não tá aqui por acaso. Então eu queria deixar isso bem frisado pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada também. Eu só queria também pegar e reacender uma pequena discussão que rolou sobre qual deck que é o foi mais forte. Ela não é muito relevante pro cenário competitivo, mas é só pra botar um pouco de lenha na fogueira. O pessoal gosta muito de falar do Huller, né? Mas o Huller não teve nenhuma lista ou ajuste de emergência. Só queria deixar isso bem frisado também. O que a gente confirmou aqui também foi a errata do Pendulum Sorcerer, né? Havia realmente, eu comentei no vídeo das 10 cartas do formato de Bosch. Eu comentei sobre essa possibilidade disso acontecer, era remota e realmente acabou acontecendo. Agora ele tem uma errata muito importante, o Pendulum Sorcerer, ele já não vai ser tão efetivo quanto antes. Acredito que isso aqui vai acarretar muito no preço dele. Muitas pessoas devem estar desesperadas agora pela quantidade de dinheiro que perdeu investindo nesses decks, mas é assim, sempre foi. Eu lembro que quando saiu a lista que baniu os Hullers, em uma semana antes teve o lançamento da Gold e saiu o Number 95 e o pessoal estava apavorado porque o deck era realmente muito bom, ele estava topando muito no Japão e o deck jogou exatamente um final de semana no TCG e teve muita gente que pegou cartas que iam no deck e acabou se arrependendo porque perdeu muito dinheiro. O Yu-Gi-Oh! Ele é assim. Ele é dinâmico, como quase tudo na nossa vida, tem um dinamismo e a gente tem que saber lidar com essas situações, a gente tem que saber lidar com o dinamismo dessas coisas, digamos assim. Talvez quem não esteja no jogo muito tempo ou quem esteja chegando há pouco tempo não esteja acostumado a esse tipo de coisa. O que eu digo para essas pessoas é se acostumem, que o jogo competitivo ele é assim, ele precisa ser nivelado. E volta e meia acontecem alguns adventos que recuam a velocidade do jogo. Eu não tenho a mínima dúvida que essa lista de ajuste, ela é justamente para isso acontecer. É um reboot. Outra coisa que eu já havia falado já nos meus vídeos anteriores, que é o fato do jogo estar chegando numa velocidade onde a gente não consegue acompanhar. E isso é prejudicial ao jogo. Então, acredito que tenha sido por isso também que aconteceu. O que a gente pode também dizer sobre isso é que vai sair uma nova lista de cartas limitadas e proibidas. Ela vai sair, acredito, em algum lugar aqui. Agora eu não vou conseguir ver. Mas enfim, em alguns meses, aparentemente vai sair uma lista, alguma coisa assim. E eu tenho uma convicção que já faz um bom tempo, aí é um achismo meu, tá, pessoal, que as listas vão ser unificadas novamente, tanto a OCG quanto a TCG, porque a gente já tem alguns indícios disso. Se vocês acompanharem a lista OCG, ela tá muito parecida com isso aqui, muito parecida mesmo. Acredito que esse seja um plano gradual da Konami, até porque tem uma diferença no nosso Breakers of Shadows. A diferença foi a mudança no hate, no pull rate, só que no Japão houve uma mudança também, que não existem mais as cartas OCGs que eram exclusivas. Acredito que também na Coreia, que tem algumas cartas coreanas, não vão ter mais. Se eu não me engano o nome é World Premier, vai me falhar também. Mas enfim, isso é um dado relevante que a gente pode trazer. São alguns indícios que a gente vai apurando conforme a gente vai verificando as coisas que estão acontecendo. Eu tenho essa impressão, essa ligeira impressão. Existem alguns planos, eu ouvi há algum tempo, alguns meses atrás eu ouvi falar de um plano de unificar as regras europeias e as regras das Américas, no caso. Não sei se isso daria certo ou errado, não sei se isso é bom ou ruim também, não vou entrar nesse mérito. Mas uma integração sempre é boa, então, o nosso canal tem essa proposta de integração entre os players. E é isso, pessoal, é mais ou menos isso que esses ajustes representam. No geral, eu acho que é um acerto advindo de um erro. Por corrigir um erro, acaba se tornando um acerto. É complicado, mas é bem isso que eu acho. Só dizendo que também algumas lojas podem utilizar a lista sem os ajustes, só que não para esses torneios que estão aqui. Esses torneios que estão aqui, eles vão ser com esses ajustes. Alguns eventos fora isso aqui, alguns torneios semanais, Yu-Gi-Oh! Day. As lojas podem utilizar esse ajuste. O que eu acredito que todas as lojas aqui no Brasil
que tem um circuito mais competitivo vão fazer. Vão utilizar essa lista de ajuste que, por sinal, ela é muito boa para todos os players, com exceção dos players de PEP. Esses players de PEP não devem ter gostado nada disso, mas eu não consigo entender alguém tá chorando por ela, porque ela realmente era visível, é provável. É mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado e até a próxima. Para resumir bem esse vídeo, eu queria só deixar um pequeno videozinho agora aqui, só para